No, no, yeah, no, 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 yeah, no, no, yeah. Bom, agora nós vamos partir para o nosso espelho. Aqui tá meu espelho, tá ok? Confesso que esse espelho tá um pouquinho pequeno, sabe? Eu gostaria de um pouquinho maior, mas, tá? Eu vou posicionar ele para baixo para vocês não ficarem me vendo. Bom, eu cortei aqui, ó, no papelão. Eu cortei a medida da minha moldura que eu queria. Cortei a medida da minha moldura que eu queria no papelão. 2 vezes no papelão e 1 vez no papel cartão. Que na verdade eu tô usando até um reciclado. Ó, vocês podem ver que tem uma propaganda. Porque ele é mais durinho. Então é legal vocês usarem um duplex ou reciclar, tá? Centralizei o meu espelho nessa parte do papelão. Centralizei, risquei e cortei com uns milímetrozinhos pra fora, tá? Pra não ter perigo do meu espelho não encaixar aqui no papelão, tá? Essa mesma moldura eu vou cortar aqui também, ó, no papelão, sem recorte nenhum. E preciso também de uma abinha, ó, de uma abinha, que é o que vai fazer o movimento do meu espelho, tá? Aqui eu cortei com 5 centímetros de largura, mas vocês podem ser, né, de altura aqui no caso, mas pode ser menor se vocês quiserem. Eu coloquei com 5. Aí no papel cartão eu cortei da mesma moldura, porém eu deixei a minha margem aqui, ó, de moldura, eu deixei maior, tá? Ou seja, aqui vai ser onde vai encaixar o meu espelho, que vai segurar o meu espelho, tá ok? Eu gosto de fazer com papel duplex ou com papel reciclado, que seja um pouquinho mais durinho. Por que eu não faço direto no papelão? Porque os cantinhos ficam mais bonitinhos, mais perfeitos com o duplex, tá ok? Então por isso que eu faço a moldura final, né? Porque o papelão aqui no caso é o rebaixo, tá? Que é o que vai encaixar o meu espelho, que é o que vai dar, na verdade, pessoal, a espessura do meu espelho, tá? Porque se eu não fizer isso, na hora que eu for colar o aqui de trás, ele não vai colar direitinho, porque o espelho tá saindo mais pra fora, tá mais alto, tá ok? Então essa parte do papelão aqui é simplesmente o rebaixo do meu espelho, pra aqui ficar lisinho, tá? Ficar reto, tá ok? Então, pois bem, eu vou forrar essa minha parte aqui primeiro, vou reservar as outras. Bom, aqui eu diminui um pouquinho, pessoal, que é pra não descer pra cá. Deixa eu dar um zoom pra vocês. Aqui eu diminui um pouquinho a minha margem aqui, que é pra não descer o meu vão pra cá. Ó, então vou passar cola, vou sujar a minha espessura aqui e o meu cantinho. Ó, tá quase pronta. Agora nós vamos fazer a nossa moldura. Que eu não gosto de cortar em formato de X, porque às vezes a gente pode usar esse tecidinho aqui do meio, né, gente? E esse tecidinho aqui ele é mais caro. Então, a gente não pode ficar desperdiçando. Ó, tirei o meu meio deixando margem, ó, tá? Deixei margem de tecido. E nas quinas eu vou cortar até lá a quininha do meu papel cartão. Aqui.
E aí eu vou fazer esse acabamento aqui também. Ó. Pega lá no cantinho, de cá também. Quando eu falo pra vocês, eu corto com 1 milímetro, né? Marco o espelho no centro pra poder cortar o rebaixo e corto com um pouquinho mais de folga, é justamente pra isso, tá? Por causa do nosso tecidinho virando aqui. Se ficou muito certinho o seu recorte, não deixa o tecido subir aqui o degrau, tá? Não deixa o tecido subir o degrau aqui. Lá no cantinho, pra fazer bem certinho. A nossa moldura aqui está pronta. Quando eu falo de cantinho, que fica bem feitinho e tal, pessoal, ó, são esses cantinhos aqui, ó. Quando a gente faz a parte da frente aqui maiorzinha, com papelão mais fino, porém ele tem que ser um pouquinho mais firme, né? Não pode ser muito molenga, tá? Então a nossa moldura aqui está pronta. Agora a parte de trás, ó, essa moldura vai ser colada aqui, na verdade aqui, ó. A parte de trás, eu acho que eu vou fazer a forrada de verde, porque o fundo da minha caixa é verde, tá? Então, eu vou forrar de verde a minha parte de trás. Qual que é o lado que eu vou forrar? É o lado que tem a minha lombada. Ó, fiz a minha lombada aqui de meio centímetro, tá ok? Bom, agora eu vou forrar aqui a parte de trás, então, do meu espelho de verde. Observe que eu peguei um tecido bem maior aqui no comprimento, tá? Vocês vão saber o porquê. E eu vou passar a cola desse meu lado que tem a profundidade da minha lombada. Eu vou primeiro forrar as minhas laterais. Ó, vou sujar o tecido aqui pra cima. E vou sujar meu tecido aqui embaixo. Aqui. E aqui eu dou uma leve entradinha. De leve, meninas, de leve. Ó, viro pro meu direito e dou uma vincada. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu posso até alinhar um pouquinho esse tecido aqui. Ó.
E fiz aqui minha parte de baixo. Por que que eu deixei esse tecidinho um pouquinho maior? Pra ele poder já fazer esse acabamento aqui, ó. Tá? Pra mim não ter que pegar um papel cartão, forrar e vir fazendo esse acabamento aqui, tá? Tem que ser um tamanho que ultrapasse um pouquinho a minha lombada, porque o meu espelho é só na parte de baixo da minha lombada, tá? Esse daqui é pra onde a gente vai fixar ele na tampa. Ó. Por isso que tem que dar uma leve entradinha, pra ele não sair pra fora, tá? Pra não sair aqui pra fora. Então, é essencial, pessoal, que primeiro vocês forrem as duas laterais maiores, pra depois vir com as duas menores, porque senão não vai ficar esse acabamento bonitinho aqui, dobradinho, tá ok? Agora, aqui vai o meu espelho, ó. Eu coloquei um papelzinho aqui na frente do meu espelho pra vocês não ficarem me vendo, né, gente? Ó. Ele vai ser colado aqui, ó. Nessa parte onde ficou sem acabamento aqui, ó. Encaixa ele aqui certinho. E ele vai ser colado aqui. Porém, antes tem duas coisas que precisamos fazer. Primeiro, colocar um puxadorzinho aqui, né? Eu vou fazer de fita de gorgurão. Eu vou colar ele aqui. Vamos dar uma centralizada, tá, pessoal? Eu vou fazer meio aqui no olhômetro. Mas vocês centralizem. E uma segunda coisa, enquanto aqui dá uma secadinha, na parte aqui, ó, de baixo aqui, eu quero pôr um botão. Eu quero pôr um botão. Vamos posicionar aqui. Vou fazer 2 risquinhos aqui. Se minha caneta pegar, né? Isso, ó. Fiz 2 risquinhos aqui que é pra posicionar o meu botão, ó. Aqueles aqui, tá? Vou fazer o corte. Esses meus 2 risquinhos. Ó, vou colocar o meu botão. Tô usando o botão baixo, tá? Ó. Ok? Vou colocar minha chapinha. Ok? Aqui eu já posso. Vou colocar um pouquinho de cola de silicone aqui na margem de papel, né? No caso, não seria um duplex, né? E vocês podem esperar secar um pouquinho, tá? Não tem problema. E agora eu vou passar cola aqui.
Acabei com a cola, né, gente? Vamos pegar aqui e vamos posicionar. Cuidado para não posicionar o lado errado, tá? Minha fitinha aqui pra baixo. Ó. Põe certinho. Bonitinho aqui. Agora, eu vou precisar de um pedacinho de papelão, tá ok? Forrei ele com o tecido do meu fundo. Por que que eu forrei ele com o tecido do meu fundo? Porque eu quero dar uma camuflada nele, tá? E eu vou colocar o botão aqui, a outra parte do meu botão aqui. Vou centralizar ele aqui. Vou abrir, ó. Coloquei minha chapinha centralizada. Vou abrir ela. E vou abrir. Então tá aqui o botãozinho. O que ele vai? Ele vai fechar aqui, ó. Tá ok? Então isso vai ser colado atrás da nossa tampa. Por quê? Ó, nós vamos posicionar nosso espelho aqui. O que nós vamos fazer? Vamos passar cola nessa abinha aqui, ó. Tá? Ó, aqui a parte de trás, nessa abinha aqui. Ó. Passei cola. Vou rodear de cola instantânea. Firmar, né, gente? E vou posicionar ela. Observando o lado da sua tampa, se as duas laterais menores estão para os lados e as maiores frente e fundo, tá? E vamos dar uma centralizada. Dá uma posicionada. Ó. Ok? Agora, pra gente tem que colar esse daqui. O que que eu faço? Eu vou passar cola aqui atrás dele. Ele é bem pequenininho. Ó, vou dar uma sujadinha de cola. Vou sujar ele com a cola instantânea. Também. Ó. Vou vir aqui. Vou fechar o botão. Deixar ele retinho aqui. Deixa eu ver se tá retinho. Ó. Vou posicionar ele retinho aqui. E vou fechar. Aqui. E vou apertar. Ó. Deixa secar bem secadinho, ok? Então, a parte do nosso espelho está aqui. Está prontinha. Agora, nós vamos colar a nossa tampa na nossa caixa. Então, a gente vai colocar o verificar a posição certa. A nossa fitinha tem que ficar pra baixo, tá?
do nosso espelho, posicionar a nossa tampa. E aqui na nossa dobradiça, a gente vai colar atrás da nossa tampa, ok? Então, o que eu vou fazer, ó? Vou passar a cola aqui. Vai ficar mais fácil. Ó. Vou dar também umas gotinhas de cola instantânea. Vou fechar minha tampa. Bem fechadinha. Ó, encaixa bem encaixadinho. E eu vou levantar a minha dobradiça, firmando a minha tampa pra baixo, tá? A nossa dobradiça aqui, tá? Agora, no acabamento da tampa, que a gente já havia deixado pronto, lembra? Ó, havia deixado pronto. Qual que é a primeira coisa que você tem que observar? Vamos pegar aqui a caixa. Você tem que observar, prestar atenção para o acabamentozinho aqui, ó, da sua tampa, que for fazer um por cima do outro, ficar na mesma posição da parte de baixo, tá? No caso, então, ó, meu acabamento tá aqui, então eu tenho que começar daqui pra dar a volta aqui. Se você começar ao contrário, o seu acabamento da tampa vai ficar pro lado contrário aqui. Eu gosto de jogar sempre para o mesmo lado, tá ok? Então, observando e jogando para o mesmo lado, o que eu tenho que fazer antes de começar a colar? Eu quero colocar um puxadorzinho aqui, para poder pegar na minha... para poder abrir a minha tampa. Eu vou usar esse puxador aqui, ó. Vou usar esse puxador aqui, tá ok? Com duas bailarinas. Aqui o que eu fiz, ó. Então, na minha segunda parte, que é a parte que vai dar na minha frente, tá? Já posicionado o lado aqui que eu tenho que abraçar primeiro. Eu vou marcar o meio, tá? E posicionar também o meu fechinho aqui no meio, certo? Isso vai depender de fecho para fecho, tá? Aqui eu tenho dois furinhos, um em cima e um embaixo. Então, eu coloco ele aqui. Acho que eu tenho que aumentar esse furo aqui. Furar, né, gente? Ó. Posiciona aqui. Pegar o estilete para poder abrir. Vou abrir as perninhas. Ó, posicionei o fechinho aqui. Ok? Agora eu vou colar ele aqui na minha tampa. Ai, Paty, eu não tenho fecho. O que vocês podem fazer? Sabe aquelas franjinhas que o pessoal faz muito chaveiro e tal? Então, vocês podem fazer um furinho. Eu queria pôr uma franjinha, mas é que eu não achei onde eu coloquei as minhas. E pode colocar. Eu já fiz uma caixa, acho que no meu Face tem uma caixa que eu coloquei o puxador de franjinha. Agora, pessoal, é só começar a colar conforme a gente fez a parte de baixo, ó. Vou colar rodeando ela inteira aqui, ó. Ó, iniciei abraçando e vou terminar com o acabamento aqui em cima, tá? Abrindo a tampa para não ter perigo de manchar de cola a parte de baixo, tá? Vocês abrem a tampa para poder passar cola, para não ter perigo de sujar aqui a caixa na parte de baixo. Então, eu vou fazer isso daqui, já trazer pronta pra gente fazer alguns detalhezinhos na nossa caixa. Está a nossa tampa toda feita com acabamento, bonitinha, ó. Tá ok? Agora, olha aqui atrás como é que ficou, certo? O acabamento tá desse lado aqui, ó. Não dá pra ver muito, mas tá desse lado aqui, ó. Tá? Os dois, o de cima e o de baixo. Agora é a hora da gente dar as nossas enfeitadinhas, né? Dar uma ornada na nossa peça e tal.
Eu decidi fazer cantoneira, até mesmo para poder quebrar um pouco esse verdão aqui, né? Aí eu fiz a cantoneira com tecido de cima. E não muito satisfeita, até mesmo porque eu tinha um puxador aqui de metal, eu resolvi colocar uma cantoneira de metal por cima da minha cantoneira, ó. Pra poder deixar mais bonita, né? Valorizar um pouquinho mais a peça. Bom, aí na casa de vocês, vocês fazem como vocês quiserem. Se vocês quiserem deixar só a cantoneira, ó, deixa só a cantoneira, ó. Tá ok? Mas eu queria quebrar um pouco esse verdão, porque a nossa caixa é uma caixa grande. Ela tem aqui 11 centímetros de altura, 11,5, se eu não me engano. Então, como que eu fiz essa cantoneira? Eu vou reservar aqui. Vou reservar aqui. Como que eu fiz essa cantoneira? Eu usei como base, eu fiz um círculo, ó. Fiz um círculo. Eu usei como base o círculo da minha... Essa aqui é a minha fita dupla face. O centro da minha fita dupla face. Eu posicionei no papel, risquei o centro e recortei. Tô usando até o papel... Tô aproveitando um outro papel, ok? Daí, primeiro eu fiz um molde. Então, eu recortei o meu círculo, dobrei no meio... né? Aí eu vinquei e dobrei no outro meio certinho e vinquei. E tirei uma parte, ele vai ficar marcado 4 partes, ó. E eu tiro 1/4 dela, ok? Porque a nossa cantoneira vai fechar assim, ó. Ela vai fechar assim, tá ok? Ó. Vai fechar, certo? Então eu fiz esse como molde, que é o que tem a marca aqui das minhas dobras, tá ok? Recortei outros 4, tá? 3 já estão lá na minha peça, recortei outros 4 e o que eu fiz? Eu simplesmente posiciono esse que eu já fiz por cima deste outro. Ó, vou pôr por cima. E eu tenho que tirar esse 1/4 aqui, ó. Então, eu venho com o estilete. Aqui. Dou uma giradinha. E tiro 1/4 do meu, ó. Tirei 1/4. Agora eu vou pegar a régua e vou vincar essas outras partes, ó. Eu vou posicionar em cima do meu risco aqui. E vou passar de leve o meu estilete. Só pra dar uma vincada pra ela poder dobrar. Ó, certo? Ó. E a mesma coisa do outro lado. Vou pôr em cima da bordinha lá, da onde eu tirei. E passar o estilete de leve. Ó, então aqui eu já vinquei, ok? Agora nós vamos forrar. Vou passar cola do lado que eu vinquei. Vou esparramar. Vou sujar aqui de cola, ó. Vou vir com o próprio dedo aqui, ó, e vou virando. Quanto menos margem de tecido você deixa aqui, menos ele vai enrugar, tá? Aqui. Ó. Se você ver que aqui o tecidinho vai sair um pouquinho pra fora, você dá uma cortadinha e termina. De cá a mesma coisa. Ó, o tecido vai sair um pouquinho pra fora, ó. Ó, observem que aqui o tecidinho vai dar uma saidinha pra fora, então eu vou dar uma leve cortadinha. Só pra não sair, tá? Eu vou passar cola nela.
Minha bateria tá acabando. Ó, passei cola. Vou dar umas gotinhas de cola instantânea também. Pra poder secar rápido, tá? E vou posicionar ela aqui na minha peça. Eu sempre coloco a minha emenda pra ficar pra baixo, tá? Então vai ser assim. Ó, posiciona aqui. Certinho. E aqui. Deixa eu virar um pouquinho pra mim, porque senão eu não enxergo também, né, gente? Aí eu ponho um pouquinho de fita crepe aqui pra ficar bem juntinha. Então eu colei aqui minha cantoneira, já deixei secar. Agora eu vou pegar minha cantoneira de metal. Deixa eu abrir minha cola instantânea. Ó, vou dar umas gotinhas aqui de cola, vou dar uma sujadinha aqui de cola instantânea. São os enfeites, tá? Na verdade. E eu vou posicionar ela aqui. Vou dar uma seguradinha e esperar secar. Está prontinha, meninas, ó. Ó, ela aberta. Deixa eu levantar um pouco, deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui pra vocês. Ó. Aí puxa aqui, ó, o botãozinho lá. O botãozinho é justamente pra hora que a gente fizer assim, ó, na caixa, ela não, o espelho não cair, ó, tá ok? Ó, a gente puxa o espelho lá, ok? Aí vai ver a bagunça do meu ateliê, né, gente? Ó, certo? Aqui, pessoal, nesse meio aqui, como eu fiz pensando em porta-maquiagem, esse espacinho desse meio, eu fiz justamente pra poder caber, deixa eu pegar aqui, um batom do lado do outro, ó. Cabe certinho, ó. Um batom do lado do outro, tá? Porque eu fiz pensando em porta-maquiagem, ó. Cabe um batomzinho do lado do outro. E detalhes, por exemplo, aqui eu vou colocar o batom do lado do outro. Eu não posso fazer a minha divisória mais baixa que isso, porque senão na hora que eu for apoiar o meu espelho, vai apoiar em cima das minhas peças. E eu preciso que ela apoie em cima dessas minhas duas divisórias. Não tem problema você fazer elas mais afastadas, sem problema nenhum, tá? E a minha dica é que você façam duas divisórias aqui na frente pro apoio aqui, ó, da sua caixa, ficar legal, né, o apoio do seu espelho, porque uma só ele pode ficar meio assim, tá ok? Então é isso, ó, fica presinho, fechou. Outro detalhe também, pessoal, Paty, eu não tenho tecido suficiente pra fazer esse acabamento todo assim, ó, de 1 milímetro só, né, de espaço entre um pedaço de papel cartão e outro. Então a minha dica é o seguinte, façam sempre as laterais primeiro, façam forrem separados e na hora de colar na sua peça, colhem sempre as laterais, depois frente e fundo. Por quê? Porque daí essa emendinha que fica assim, ó, vai ficar jogada para os lados, vai ficar jogada para cá. Não vai ficar jogada, não vai ficar o seu olhar. Você olhando assim, não vai ter os acabamentozinhos assim de frente, porque o acabamento vai ficar jogado aqui de lado, ok? Porque às vezes a gente não tem tecido suficiente para poder fazer essa tira toda, acontece mesmo.
Ah, e outra coisa também, pessoal, vocês me perguntam sobre pôr etiqueta na peça. Eu ainda não coloquei nessa, mas eu vou colocar e eu vou dizer pra vocês, ó. Essa é a minha etiqueta, ó. Tá ok? Eu vou colocar ela aqui, ó. Aqui é o meu puxadorzinho, eu vou colocar ela aqui. Nas fotos, no início do vídeo, vocês vão ver, né? Vocês viram que eu coloquei a etiquetinha, tá? Aqui eu não coloquei ainda porque eu esqueci. Nas fotos, lá no início do vídeo, vocês vão ver. A minha etiquetinha, ela é feita no cetim, mas eu faço ela dublada, tá? Então ela é um pouquinho mais durinha. Ela não é molinha, não. Então aí eu corto ela bonitinha e aí eu passo cola aqui atrás e colo. Como ela é dublada, então a cola não vai manchar a minha etiqueta, tá? Então eu mesma faço a arte. Quem fez pra mim foi o Mimos da Tia Rô. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo, que fez toda a arte nova da minha página. E eu mesma imprimo e faço as minhas etiquetas. Então é isso. Se você gostou, dá um joinha pra mim, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Lembrando que vou disponibilizar as medidas lá na minha página, tá? Então você corre lá e pega. Então, super beijo pra vocês. Beijo, tchau, tchau.